Fala pessoal, primeiramente eu vou pedir a você que se inscreva aqui no canal. Vamos fortalecer, chegar a 70 mil. Inscreva-se no canal Bernardo Ramos, tá? E esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa global de bookmakers séria que tem como seus parceiros Barcelona, Liverpool, dentre outros tantos, tá? E é claro, você pode fazer a sua aposta em jogos de campeonatos aqui no Brasil e jogos da linha Liga dos Campeões da Europa, por exemplo, são competições que estão na linha da 1xBet, beleza? E até esportes. Como é que você vai fazer? Você vai se inscrever no link aqui embaixo, tá? Que está na descrição desse vídeo, vai fazer um depósito e aí pode apostar à vontade. Aliás, usando o meu código aqui, que está passando aqui agora, ó, você vai dobrar literalmente a sua aposta, ou seja, você vai depositar 50 e a 1xBet vai dar 100 para você. Se você depositar 100, a 1xBet vai dar 200 para você e por aí vai, tá? Então, 1xBet com 2 jogaços nesta terça-feira para você poder apostar. Tem Bahia e Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro, Cruzeiro e Botafogo, às 9h30 da noite, os 2 jogos, um pela Série A, o outro pela Série B do Campeonato Brasileiro, beleza? E escrevi, você tá ansioso para saber sobre as lesões tal do Flamengo? Escrevi sobre isso no meu blog, tá aqui embaixo, o texto tá aberto. Seja membro também do meu canal na Pingback, no meu blog na Pingback, tem um texto aí sobre lesionados do Flamengo, tá? Não vou falar, me tornar repetitivo aqui no vídeo, portanto tá aqui embaixo também na descrição desse vídeo, beleza? Bom, eu tive a oportunidade nesta segunda-feira, tá? Esse vídeo tá indo ao ar na terça-feira, de participar de uma entrevista com o Augusto Carreras, que é vice-presidente, né, de futebol do esporte, dessa nova diretoria do esporte. A pauta da entrevista era esse problema jurídico, né, envolvendo a denúncia de 9 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A em relação à escalação de um jogador supostamente irregular, o Pedro Henrique, né? Então o esporte perderia os pontos do jogo, tal, em que esse jogador atuou, então tá aquela briga. Ele falou assim, eu não gosto quando o assunto do tapetão se sobrepõe ao campo de futebol. Eu tampouco, detesto. Mas aí eu aproveitei para entrar na seara de 87. Vamos conferir o que disse o Augusto Carreras. Carreras, eu não gosto mesmo quando o papo sobre futebol vai para o tapetão e foge do que acontece nas 4 linhas. Até em cima disso, vou perguntar educadamente sobre 1987. Não dá para um dia alguém dar um toque lá no Rodolfo Landim, se ele for presidente, e tentar achar uma definição sobre 87? Pô, o Flamengo jogou contra os times que eram da primeira divisão, o Sport jogou contra times em tese da segunda divisão. Não dá para chegar a um acordo, falar, vamos dividir esse troço? Porque fica uma coisa meio sem pé nem cabeça, o senhor não acha, não? Não, me permita discordar de você. De 87 não tem nenhuma dúvida. Não é? Dá vontade, de 87, por isso que eu perguntei. Nós estamos falando de coisa julgada. Não, julgada, mas não necessariamente tudo aquilo... Julgada... Não necessariamente, me perdoe, Carreras, não necessariamente tudo aquilo que é julgado, a decisão é a mais correta, né, a ser definida. Essa, você pode ficar à vontade para discordar, é só a minha opinião. Eu acredito na justiça. E não só isso, como isso de fato foi levado a todas as instâncias da justiça brasileira. E eu, como jurista, como advogado, eu vou dizer para você, é uma vergonha você levar um caso desse para o Supremo Tribunal Federal, um tribunal constitucional. Mas o Flamengo levou isso e perdeu por várias vezes, ao ponto de, da última vez, ser ameaçado, inclusive, de receber uma multa. Não é porque a matéria é transitada e julgada já faz tempo, então não tem o que discutir divisão de título. Título não se divide. Não é? Ali foi o título, foi em 73 teve o Campeonato Paulista que foi dividido entre Santos e Portuguesa, Carreras. Mas eu acho que isso não faz parte mais do contexto, né? Não faz parte mais faz parte só da história. E a gente tem que 87 faz parte da história. Decisão, né? 87 né? faz parte da história com uma decisão judicial já resolvido, dentro de campo e fora de campo. O Sport ganhou dentro de campo e fora de campo. Então não é uma matéria mais passiva de discussão. Não é? A gente discute quando ainda há margem para discussão, quando ainda há recursos a serem julgados, onde ainda há uma pendência judicial, onde há uma dúvida de interpretação. Nesse caso específico de 87, como se diz no ditado, a Inês é morta.
Perfeito. Vamos lá, Bernardo. Não, o Flamengo jogou contra o Internacional, Atlético, Palmeiras, Botafogo, Vasco da Gama, Bahia, Santa Cruz. E por que não quis jogar contra o Sport? Porque a CBF não tinha como organizar o Campeonato Brasileiro, Carreiras, você sabe disso. Tinha um regulamento. Esse regulamento foi depois, mudaram depois. Conselho Arbitral. Mudaram depois. O Eurico Miranda foi lá e fez inclusive o campeonato só começou em virtude desse regulamento que foi assinado por todos os clubes. Não, mas o senhor acha certo? Agora você assina um regulamento e depois não quer cumprir. Mas o senhor acha certo? Não jogou contra os times da primeira divisão, ele é campeão. Mas não jogaram porque não quiseram, porque o Sport estava pronto. Inclusive o Sport entrou foi em campo. O Flamengo. Eu me recordo muito bem disso. O Sport entrou em campo esperando o Internacional, esperando o Flamengo. O Internacional não quis também. O Internacional não quis. Hã? O Internacional também não quis. Exato, mas nós ficamos esperando o Internacional e o Flamengo. Eu frisei bem aqui. Nós ficamos esperando os dois, o Internacional e o Flamengo. Uma pena que eles não entraram em campo. Uma pena mesmo. Augusto Carreiras, queria agradecer. Porque poderia ter sido decidido dentro de campo, não fora de campo. Eu também acho. Mas para mim foi decidido. Mas enfim, são opiniões. Exato. Para mim foi decidido dentro do campo. Mas tudo bem, segue o jogo. São opiniões e opiniões a gente respeita sempre os dois lados. Sem dúvida, tratou-se de um debate um pouco mais acalorado, dentro do limite, né, do respeito, evidentemente. Mas eu sabia que ele ia responder uma história dessa. Falei, peraí. Se a gente vai falar de tapetão, se é contra tapetão, então temos que falar sobre tapetão no futebol, né? Muito menos sobre títulos conquistados no tapetão. E até falei, você vê, mas peraí, o esporte mesmo se sente campeão, assim, ao gosto de título brasileiro pela conquista daquele campeonato do módulo amarelo, em 1987, sendo que enfrentou equipes de segunda divisão, sendo que o Flamengo jogou, e eu falei, né? No segundo turno, o Flamengo perde, né, para o Atlético Mineiro depois de ganhar de Palmeiras, Botafogo, Santa Cruz, empata com o Corinthians. No primeiro turno já havia enfrentado São Paulo, Vasco da Gama, né, Bahia. Escuta, gente, como é que o Flamengo não é campeão brasileiro no campo, né? Ele falou, sobre essa mudança do regulamento, sim, mas a CBF não tinha como promover aquele campeonato brasileiro, gente. Então, assim, não tem discussão, né? Se pra ele não tem discussão, pra mim tampouco. E assim, quem foi ao estádio sabe quem é o campeão, né? Quem foi ao estádio de futebol, quem vivenciou aquilo, sabe quem é o campeão brasileiro. Sendo que a disputa do título da Série B nem terminou. Foi pros pênaltis, o negócio não acabou. Uma exclamação, gente. Aquilo foi uma avacalhação danada, né? Então, assim, me desculpem os torcedores do esporte, mas é questão de bom senso, questão de, né, falar sobre quem viveu aquilo em 1987, né? Indubitavelmente, não deveria nem ter discussão em torno disso. O Flamengo é campeão brasileiro de 1987, conquistando o tetracampeonato, né? Agora, a justiça determinou. Eu não sou obrigado a concordar com determinações, né, da justiça, principalmente do Supremo Tribunal Federal, o STF, que é a última instância, né, jurídica do Brasil, e foi parar nisso. Eu até falei, para mim não tinha que ter para a justiça coisa nenhuma, campeão brasileiro, o Flamengo, pronto, acabou. Não concordamos nisso, eu e o glorioso Augusto Carreiras, tá? Olha, nessa quarta-feira, não vou anunciar ainda, porque depende da confirmação, mas a expectativa é de uma bela live aqui, tá? Se for confirmado, eu anunciarei oportunamente a live nesta quarta-feira, na parte da tarde, aqui no canal, beleza? Até a próxima, saudações. Tchau, tchau.